Esse é um videozinho extra, pessoal, para falar de um movimento bastante importante que começa hoje, que é o movimento retrógrado de Urano. Pois bem, eu vou falar sobre isso. É um tempo considerável, ele vai de hoje, 1/9, até 30 de janeiro de 2025, ou seja, são 5 meses em retrogradação. Mas em se tratando de um planeta transpessoal, de um planeta que não é pessoal, nós vamos sentir esse impacto da retrogradação de Urano no coletivo. Em termos pessoais, nós vamos sentir esse impacto mais nas casas astrológicas onde Urano estiver passando. Mas eu vou falar sobre isso e muito mais depois que eu me apresentar. Antes eu quero me apresentar, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Eu trabalho com tarô, runas e baralho cigano. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu também tenho outras redes sociais como TikTok, Instagram, né, onde eu posto outros tipos de material lá. Se quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, sejam muito bem-vindos. Mas vamos lá, vamos falar então sobre esse movimento que vai durar 5 meses e pode ter um impacto bastante importante nas nossas vidas. Pois bem, antes da gente começar a falar de Urano retrógrado, deixa eu apresentar Urano para vocês. Astrologicamente, ele está associado às mudanças bruscas, né, o repentino, aos insights, à genialidade, aquela coisa de pá, né, como se fosse um relâmpago que cai na nossa cabeça. Esse é Urano. Quebra de padrões, algo que vem inesperado, que a gente não está esperando, o plot twist e os desvios de rotas aí, né, onde a gente não percebe as coisas. Tem a ver com a ruptura do mundo ordenado, tá? Na mitologia, ele era o pai de Saturno, né? E ele foi destronado por Saturno Cronos, né? E foi castrado pelo seu filho, né? Saturno representa essa ordem. E Urano representa o não usual, o excêntrico, aquilo que foge à regra, aquilo que é totalmente fora da caixinha, né? Fora do habitual. Tá? Tem a ver com a genialidade, mas também com a loucura, né? Um Urano negativo no mapa, ele tem a ver com processos de ansiedade, também a loucura e a esquizofrenia, tá? A dissociação da realidade. Não como Netuno, tá? Mas Urano também cria essa loucura, ok? Ele tem a ver com, vamos lá, com o não usual, com aquilo que não está dentro de scripts, dentro de estruturas sólidas, dentro, né, de uma sociedade como um todo e daquilo que está dentro de nós. Então ele pode nos ajudar a romper padrões que estão cristalizados em nós, tá? Ou fazer com que a gente se torne um rebelde sem causa, né? Ele é o rebelde, ele é o excêntrico, é o que nos ajuda a romper padrões nocivos, mas também ele pode ser bastante negativo em termos de romper só por romper, né? Aí não é legal. A ideia é que a gente aprenda a unir essas duas estruturas dentro de nós, esses dois aspectos, o que é ordem, o que é estrutura, o que é tradição, o que é Saturno, mas também o excêntrico, o que foge né, o que quebra esses padrões, tá? Porque a gente quebra um padrão, mas a gente cria outro. E é isso que a gente precisa compreender, tá? Para a gente usufruir de Urano, a gente tem que ter acumulado um pouco de Saturno, de maturidade, de criado estrutura de vida, adquirido um grau de maturidade, né? E de estrutura e de tradição. Aí a gente consegue usufruir de forma positiva de Urano. Senão a gente vai viver os trânsitos de Urano de uma forma muito drástica e muito difíceis, ok? A gente entender que a gente pode ter as nossas estruturas, a gente pode ter as nossas tradições, mas a gente aprender também um pouquinho do desprendimento e do distanciamento uraniano. Olha, é hora de a gente quebrar esse padrão aqui. Vamos lá? Então vamos lá. É isso que é importante primeiro, antes da gente entender Urano, a gente entender o Saturno. Ok? A gente se dá bem com esse Saturno dentro da gente. Ele funciona nas nossas vidas, ele pode ser um vilão, se a gente tiver pouca consciência, né, dele, mas ele pode funcionar fazendo a gente mudar totalmente a nossa vida. Totalmente, tá? Mudar a rota, quando necessário, completamente. Para a gente estabelecer uma
conexão com o estar vivo, tá? Porque Saturno pode representar a morte em vida, ele pode cristalizar. E Urano pode ajudar a gente a se libertar dessa morte em vida, dessa coisa cristalizada, dura, rígida e fria, tá? Urano, ele está muito associado a desastres, e a gente vai falar de Urano em Touro, que tem a ver com desastres naturais da Terra, do planeta. Já chego lá. Mas ele também pode simbolizar trânsitos de Urano, desastres, que é aquilo que o ego entende como desastre, né? Isso aqui vai estar um desastre. Só que, se a gente consegue aproveitar bem um trânsito de Urano, a gente pode trazer algo de criativo, porque os desastres trazem a criatividade da nossa natureza, né? Como ser criativo? Né? Robert Hand fala isso. Robert Hand é um autor de astrologia muito legal. Ele fala assim: lidar com o desastre traz algo de criativo na natureza humana, mesmo que em meio a muita dor. Então, que a gente saiba entender que os desastres que acontecem na nossa vida, as quebras, as rupturas, podem nos ajudar a ser criativos, a mudar de uma forma criativa. Urano também tem a ver, em termos coletivos, com a tecnologia, a inovação, a tecnologia que é inovadora. Tá? Pode ser na ciência, na medicina, na internet, computadores, computação, aeronáutica, astronautas, matemática, química e física também. Todas as descobertas matemáticas, físicas ou químicas, elas são uranianas, ok? Por quê? Porque essas ciências, né, elas trazem mudanças radicais para o mundo. Descobertas dentro desse campo científico trazem grandes mudanças e grandes insights e descobertas para nós. Então, Urano, ele tem esse aspecto de trazer uma mudança profunda, né, mas que são inovadoras, que faz a gente ver o mundo de uma forma diferente, tá? Ele também representa o caos, tá? Ele não é a ordem tem a ver com Saturno, ele é o caos. Mas lembrando que dentro do caos, Jung fala isso, dentro do caos existe uma ordem, né? Então, dentro do caos existe um núcleo de uma nova vida, um núcleo de uma nova estrutura. Então, que a gente consiga abraçar e acolher esse caos interno, externo, tá? Para que a gente entenda que isso tem a ver com uma nova vida. Urano em trânsitos, alguns trânsitos podem representar mortes repentinas, tá? Alguns trânsitos, dependendo do planeta que ele pega ou da casa que ele passa, pode representar acidentes e também morte repentina, tá? Porque ele é o senhor do inesperado. Mas ele também pode libertar, lembrando que a gente pode olhar para a morte de uma outra forma, como uma libertação do corpo para uma nova vida. Já Saturno, como eu já disse, é a morte em vida, que eu acho que é muito pior, né? Vamos combinar. Porque justamente Urano, do lado positivo, pode trazer, nos livrar da tirania dos nossos hábitos, tá? Aquele que mantém a gente escravo de uma rotina, de uma convenção estreita, que já não dá mais, né? Então, pessoas que têm dificuldade com Urano nos seus mapas, podem ter muitas dificuldades em sair e de abrir sua mente para essas convenções que já não cabem mais no nosso mundo, na nossa vida, tá? Então, como ele tem a ver com o coletivo, ele fala de movimentos de massas, né? De mudanças profundas no coletivo, mas que nos afetam, que a gente precisa olhar e falar assim, eu preciso olhar para isso de uma forma diferente, tá? Como eu escrevi aqui na minha colinha, através dos seus choques contínuos, ele nos acorda, tá? Sim, ele nos acorda, ele faz a gente acordar para que não exista uma só verdade e que podem haver outras verdades. Força a gente a pensar. Se a gente estiver disposto a pensar fora da caixa, a derrubar castelos de ilusões também, ok? Através do corte repentino, ou de um acidente, ou de uma mudança muito brusca, ele ajuda a gente a sair das ilusões que nos atrapalham. Como ele tem a ver com movimentos sociais e coletivos, faz a gente também sair um pouquinho
da mesquinharia, do olhar só para o nosso umbigo, de sistemas que já são garantidos, convenções estreitas, e que tudo é muito garantido na vida. Urano vem nos lembrar que nada é garantido nessa vida, tá? Então a gente tem que modificar nossos pontos de vista quando existe um trânsito de Urano, né? E Urano em Touro vai fazer a gente mudar, está fazendo a gente mudar de pontos de vista a respeito dos temas e das temáticas taurinas, que eu já vou falar já. É ele que cria a nossa necessidade de mudar diante de urgências, de mudar diante de situações complicadas. Urano pode nos tornar engenhosos, né? O gênio louco que cria engenhocas é uraniano. Então a gente pode ficar engenhoso, tá? Diante de necessidades difíceis e duras, tá? Em Touro, a gente vai falar das temáticas taurinas, tá? Touro é um signo difícil para Urano, porque Touro tem a ver com a teimosia, com os apegos, com a mudança lenta, e Urano é pau. Pessoas com aspectos importantes em Touro, Sol, Ascendente, Lua, estão sentindo isso? Nossa! Com uma dificuldade muito grande, tá? Touro fala da nossa segurança material, do recurso financeiro, trabalho, dinheiro, valores, tá? Relacionamento, ele é regido por Vênus. Os relacionamentos estão sendo balançados, ok? Com a Terra, com o clima, com o uso da Terra, tá? A gente está vendo mudanças climáticas profundas. Em Touro, a gente está vendo a Mãe Terra, né? Se rebelando, se revoltando. Então a gente está tendo secas, estiagens ou chuvas torrenciais. Lembrando que Urano, ele na mitologia, ele era o deus do céu, né? Então a gente está vendo aí estiagens, ou não chove, ou chove demais, ou muda o clima, né? O clima completamente excêntrico, completamente doido, né? Ele tem a ver também com quebras e rupturas econômicas, fazendo a gente ter que ser engenhoso nessa parte de dinheiro, financeiro, criativos, tá? Na questão de relacionamentos, ele vem rompendo padrões já muito arraigados, fazendo a gente repensar relacionamentos abertos, fechados, etc e tal, outros tipos de relação. No entanto, nem tudo são flores, né? Com Urano, sempre tem os dois lados, a gente também tá vendo as instabilidades dos relacionamentos. Relacionamentos fluidos, como se diz, as pessoas não têm mais paciência de criar uma relação, de estar juntos, né? Então a gente vem nesse questionamento de como a gente cria o vínculo, como a gente cria a relação sem perder a liberdade ou também sem ficar fluidos demais, né? Mas retrógrado, vamos falar um pouquinho da retrogradação. A retrogradação tem a ver com voltar para trás. É um movimento simbólico. A partir da perspectiva aqui da Terra, é como se o planeta estivesse andando para trás, mas ele não está, tá? Nesse momento a gente tem que rever, repensar tudo aquilo que tem a ver com as mudanças na nossa vida. Repensar, rever, reolhar, ok? Então o que a gente pode, qual é o convite para nós em termos de sociedade que a gente pode pensar neste momento de retrogradação? Pode parecer que algumas coisas, algumas situações não estão evoluindo nesse período, tá? Estão estagnadas, que estão acomodadas, né? A gente pode ter algumas resistências a mudanças, porque ele tá retrógrado em Touro. Então a gente vai precisar rever as nossas teimosias, os nossos apegos, tá? E o nosso valor. Gente, quebrar padrões que estão arraigados ao nosso valor. De repente você associa o seu valor ou a sua beleza ou ao ter dinheiro, né? Isso me traz valor e é hora da gente rever isso. Será que é isso mesmo? Né? Valores antigos que nos prendem, tá? Em termos coletivos,
a gente pode rever o uso da tecnologia, o bom uso e o mau uso da internet, da inteligência artificial, do desenvolvimento tecnológico, dos aplicativos, por exemplo, dentro dos relacionamentos. Porque ou eles ajudam ou eles atrapalham e muito os relacionamentos. Então a gente rever isso. Os relacionamentos não apenas amorosos, mas os relacionamentos com as pessoas que não são caras, né? É hora da gente rever esse uso do contato virtual, né? O quanto a gente perde, né, do contato humano e físico, ok? O trabalho, a libertação de aspectos ligados ao trabalho. Urano em Touro vem falar de instabilidade também na questão de ganhar dinheiro, né? Urano quer libertar, o lado negativo de Urano é esse, ele quer liberdade, né? Então a gente às vezes quer liberdade a todo custo, esquece de um outro lado que se chama Saturno, que para a gente ganhar dinheiro precisa sim de disciplina, né? Então a gente encontrar, rever isso de ambos os lados, né? Eu ter a liberdade, mas eu também ter disciplina, estrutura e um certo hábito diferente do antigo, né? Eu acho que é legal a gente rever se quebrar padrões de ter que bater carteira, ter que ter aquele horário certinho, mas no entanto a gente precisa criar outras disciplinas em nós para dar certo, né? Essa questão de trabalho, de ganhar dinheiro, né? Que isso tem tudo a ver com Touro. E também rever o uso da Terra, como a gente usa o nosso planeta. A Terra está pedindo socorro, a Terra está aí gritando e se rebelando contra nós. E como a gente usa os recursos naturais da Terra, que também não deixam de ser temas taurinos. As pessoas mais afetadas por esse trânsito são pessoas com aspectos importantes em Touro, por oposição, aspectos importantes em Escorpião e também nos outros signos fixos, Leão e Aquário. Principalmente o Aquário, porque Urano rege Aquário. Me conta aqui como que você está sentindo esse trânsito de Urano, se está passando em cima de algum aspecto importante seu, se você sabe que casa o Urano está transitando. Ok? Comenta aqui para mim, para eu saber como é que você está se sentindo. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo.